Estamos de volta depois de mais de uma semana de passeio, de cruzeiro, e lá não pega sinal. O navio, o sinal é péssimo e muito caro. Então agora estamos de volta. Nesse vídeo após a viagem, eu gostaria de comentar sobre o evangelho deste domingo, não a homilia. A homilia seria mais completa, mas comentar só um aspecto do Tabor, do Monte da Transfiguração de Jesus. Nós temos uma experiência descrita neste relato da Transfiguração, uma experiência que os três apóstolos prediletos de Jesus, Pedro, Tiago e João, tiveram. Chama-se uma experiência de êxtase. Êxtase é a palavra grega, né, que é extasis, estar fora, né? A sua identidade, você sai um pouco da identidade limitada pelo espaço e pelo tempo e faz uma experiência diferente. Nós temos isso na Sagrada Escritura em toda a parte, desde o Antigo e do Novo Testamento. Nós temos, por exemplo, aqui no livro dos Números, no capítulo 24, versículo 4, diz: fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos. Depois nós vemos, é interessante aqui, um comentáriozinho nessa primeira citação, é que no livro dos Números fala caindo em êxtase e de olhos abertos. Significa que a pessoa estava naquele momento consciente, não era um sonho, não estava adormecido, não foi uma imaginação. Ele de fato viveu uma experiência diferente. Na segunda epístola aos Coríntios, São Paulo fala dele mesmo. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, só Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Lembra-se do evangelho de hoje, a recomendação de Jesus ao descer do monte, que eles não podiam falar sobre aquela experiência. No livro do Apocalipse, nós temos também este versículo que diz assim, São João fala: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de uma trombeta. Depois ainda no livro dos Números, no livro de 1 Samuel, e chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele, e profetizou no meio deles. E aconteceu, como todos os que dantes o conheciam, viram que eis que com os profetas profetizava, então disse o povo, cada qual ao seu companheiro: o que é que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Aí foi um êxtase de Saul. Depois nós temos no livro de Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. O profeta Ezequiel é mais interessante ainda. O Espírito me levou e me levantou em visão à Caldeia, para os do cativeiro. E se foi de mim a visão que eu tinha visto, e falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Bom, então nós temos aqui várias passagens em Atos dos Apóstolos, há também aqui: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias,
E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então, qual a diferença entre uma visão e o êxtase? É que a visão é externa e o êxtase é interno, ou seja, eu, a pessoa, os santos também, não foi só na Bíblia não, né? Há relatos de vários santos que tiveram essa experiência, santos até mais recentemente, em que, por graça de Deus, ele sai do tempo e do espaço por alguns segundos, não é muita coisa, nós não sabemos nem calcular. E ele tem uma experiência do céu, ou seja, nós estamos nessa linha histórica até chegar o dia do nosso término nesta terra, aí esperamos, vamos ao céu para compartilhar junto com Deus, com a Trindade, a glória eterna. O que acontece no êxtase é que este céu, para algumas pessoas escolhidas por Deus, mas não só em benefício deles, mas em benefício de todos, e eu vou explicar isso depois, eles vão ao futuro absoluto com Deus. Deus os faz experimentar esse futuro absoluto. Com isso, eles têm a coragem, a força para continuar enfrentando o tempo presente. O êxtase demora alguns segundos, mas a pessoa fica tão encantada com aquilo que ela vai obedecer, como disse hoje na Transfiguração, obedecer à palavra do Senhor, viver a vida da melhor maneira possível, para chegar naquele ponto que ele já experimentou um pouquinho, mas que um dia vai experimentar de maneira definitiva. E qual é a vantagem para os demais? Ou seja, aquele que fez esta experiência, ele tem uma capacidade de convencimento muito maior, porque ele viveu. Ele não só está falando a partir de uma perspectiva de fé, né? Não, ele está falando a partir da perspectiva de fé, mas de uma experiência de alguma maneira já realizada. Então é como se ele dissesse: gente, continuemos a nossa vida, continuemos a nossa luta para implantar o reino de Deus, para o bem, para fazer o bem, para amar os demais, enfrentar as inúmeras dificuldades e até mesmo o martírio, porque eu posso garantir para vocês, eu tenho certeza disso, que o que nos aguarda no mundo futuro é muito bom. Como disse São Pedro, é bom estarmos aqui. As tendas que São Pedro queria fazer, Deus vai fazer para todos nós. Um grande abraço a todos vocês. A gente vai recomeçar os vídeos a partir de hoje e vamos continuar falando sobre o canto litúrgico. Um grande abraço, até mais.